Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na verdade, ele é um dos primeiros, se não tivesse sido o primeiro, dessa classe nova de hedge fund. O hedge fund é um fundo de papel, ele também, aparentemente, é um FOF. Então ele é um fundo que ele tem possibilidade de investir em vários segmentos aí, em várias classes distintas. Mais à frente, né, dentro do relatório gerencial, a gente vai ver a quantidade de ativos que essas classes hedge fund ou esses fundos multi-estratégia, né? A quantidade de segmentos que eles podem investir. Então, esse é um fundo que atualmente ele está sendo negociado na data que eu gravo o vídeo a R$ 8,89 e é um fundo que recentemente teve uma polêmica e tal, e as cotas caíram muito. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui nas questões de cotação. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,50%, mas esse dividend yield aqui é para quem está comprando o fundo descontado. Para quem tem o fundo na base 10, aí não é todo esse dividendo. Esse fundo atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,98, mas, na minha humilde opinião, o PVP é muito maior, tá? Ele tem um desconto muito maior. E não só apenas 2% de desconto, como está agora. É um fundo que negocia uma liquidez altíssima por dia, em média 4 milhões e 300 mil de negociação diária, e ele vem de uma variação positiva, né? Como eu disse, ele se recuperou nas últimas semanas aí, e atualmente ele está com a variação positiva de 4,34%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$10. Quando ele veio a mercado, ele veio nessa base R$10, houve uma certa desconfiança do fundo no início, e ele ficou durante um período ali orbitando na faixa de 9,50. Mas, passados alguns meses, né, esse fundo começou a fazer entregas bem interessantes, então sua cota chega ao valor de R$10 e ultrapassa esse valor, chegando ali até a R$10,50 mais ou menos. Nesse momento aqui, ó, 2021, 2022, já era normal que os fundos de papel estivessem ou próximos ao seu VP ou até abaixo. Então com esse fundo não foi diferente. Ele começa um fenômeno de regressão à média, né, de voltar ao seu VP, ele volta ali aos R$10, e a partir do final do ano de 2022, passadas as eleições, a maioria dos fundos de papel começaram a cair demais. Então esse fundo sai de um patamar próximo de R$10, chegando a incríveis valores aqui abaixo até de R$9, algo na casa de 8,70, 8,60, e isso mais ou menos entre março e abril do ano passado. Passada essa questão aqui, o fundo esboça uma recuperação quase chegando a R$10, mas com o evento que aconteceu recentemente, né, entre abril e maio do ano agora de 2024, esse fundo saiu desse patamar de 10, mas vinha ali lateralizado entre 9,50, 9,70, 9,30, e aí o pessoal ficou muito chateado, ficaram muito sentidos, porque o fundo comprou ativos da própria casa. E até fiz vídeos a respeito disso, como se esse fundo fosse o único que fizesse isso, sabe? E houve uma polêmica em demasia. E aí o fundo sai desse patamar de mais ou menos 9,50, 9,30 e novamente chega a patamares ali na casa de 8,60, 8,70. E agora, mais próximo aqui da gravação do vídeo, ele está aqui mais perto aí dos R$9. Mais abaixo aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais a gente vê o nome, o seu CNPJ, a gente vê que é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um híbrido, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver taxas dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta com mais de 400 mil cotistas e ele tem mais de 164 milhões de cotas emitidas. E aqui que eu, assim, isso é real, tá? Mas eu discordo das pessoas que olham para esse VP. As pessoas olham para o VP de 9,06 e acham que o fundo vale isso. Inclusive, recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa falando que fundos de papel, eles precisam sempre fazer subscrição, porque senão o seu patrimônio vai caindo. Esse valor hoje, que está 9,06, não é porque o fundo vale 9,06. Para ser exagerado, esse fundo vai valer no mínimo 9,60, 9,70, no mínimo. E por que então que ele está valendo 9,6, amor? Isso acontece em razão da marcação ao mercado.
Esse fundo, ele tem dentro dele CRIs. CRIs são marcados a mercado. Ele tem fundos imobiliários dentro dele. Os fundos imobiliários também são marcados abaixo. Ele também possui ações. Ele também tem... Então, os ativos internos que esse fundo possuem marcações temporárias, né? Então, atualmente, isso aqui está sendo marcado a 906, mas não significa que ele valha só 906. Então, eu acho que comprar um fundo que vale no mínimo 9,50, 9,60, 9,70 por atualmente na faixa é abaixo de R$9, é uma chance de você comprar um ativo descontado, né? Aí eu não sei se é oportunidade ou não, porque cabe a cada um decidir se para essa pessoa vale a pena ou não. Continuando, esse fundo tem um valor patrimonial aí, ele vale hoje 1 bilhão e 490 milhões, quase 1 bilhão e meio, e o último dividendo do fundo, ele está lateralizado, ele está equilibrado nessa faixa de 9 centavos. Mais abaixo aqui no site, a gente vê o yield médio do fundo, e o fundo também está com dividend yield médio atualmente na casa de 1%, mas como eu falei, naquela época que o fundo estava com a cotação que até passou do seu valor patrimonial, ó, esse fundo chegou a entregar 1,5, chegou a entregar 1,8. Durante um período, ele entregou ainda várias vezes 1,2. E mais recentemente, depois que o fundo trouxe para dentro de si vários ativos que ele incorporou, a gente vê, e corroborando com isso também, uma queda do IPCA no período, a gente vê o dividendo do fundo tendo uma queda atualmente na faixa de 9 centavos. Continuando aqui, a gente vê que o dividendo nominal, agora sim, o quanto ele entrega, ó, esse fundo já chegou a entregar 10 centavos, 12, 15, 16, 18. Recentemente ele chegou a entregar 12 centavos, 10, e aí as últimas 3 entregas estacionaram no valor de 9 centavos. Como esse vídeo é gravado com antecedência, ele ainda está sendo gravado no finalzinho de julho. Então, certamente quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado em julho para pagar em agosto. E aí a gente vai ver se o fundo tem condição de manter esses 9 centavos. Acredito eu que se o fundo quiser, ele pode entregar até 10 centavos, mas pelo menos 9, eu acredito que é a capacidade geracional do fundo, tá? Se ele quiser continuar mantendo esses 9 centavos. Mais abaixo aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. E assim, mesmo o fundo com toda a depreciação que ele se encontra hoje, e outra coisa, aqui é um histórico dos últimos 5 anos. Então esse fundo está perdendo aqui, ó, pelo menos 1 ano e meio de rentabilidade. Então, poxa, 1 ano e meio de rentabilidade a menos, esse fundo ainda vem com rentabilidade altíssima. Então, nos últimos 5 anos, esse fundo com apenas 3, mais ou menos, tá? 3 anos e pouco, ele veio com 43% de rentabilidade, quase a mesma rentabilidade do CDI de 46%. Então, seguramente, se trouxer para os 5 anos, ou a rentabilidade a partir da criação desse fundo, ele teria ali uma rentabilidade superior aos outros indicadores aí. Então, o IPCA do período é 33%, né? O IFIX 27%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 53% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma aí de nos apoiar, torne-se membro do nosso canal. Ele é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, vocês ainda vão ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo do Telegram. E além do mais, também tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha, ela é um ótimo instrumento aí. Ela vai te ajudar, ela tem várias funcionalidades, tem bastante... Então essa planilha, ela tem bastante funcionalidade, bastante versátil. E com ela vai te ajudar a organizar seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e ainda te ajuda no poder decisório de qual ativo aí investir. E por fim, você comprando a planilha, além de adquirir um ótimo produto, vocês ainda nos apoiam financeiramente. Nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS, são e-books de ótima qualidade, com conteúdo bastante agregador, são baratos e acessíveis, e comprando os e-books, vocês também nos apoiam financeiramente. Muito obrigado. Se você estiver precisando de ajuda aí, para uma consultoria, mentoria, estruturação de carteira, coisa nesse sentido, né? Pode mandar uma mensagem para o nosso e-mail, para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa maneira de investir. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial.
E o que a gente observa? Esse fundo ele consegue investir em diversas classes. Ó. Ele pode investir em ações, debêntures, participações em SPS, ele pode investir em FIPs, FIA, CEPAC, cotas de fundo imobiliário, CRIs, FIDICs, LHs, LCI, LIGs, outros títulos imobiliários. Então, assim, é um fundo que tem uma flexibilidade gigantesca de investir. E ele atua dessa forma. Depois a gente vai ver, ó, mas no resumo aqui a gente já consegue ver que ele investe em 142 ativos distintos, né? Então é um fundo bastante pulverizado. A gente vê que as taxas do fundo, 0,9, que é a taxa de administração e gestão, e ele cobra 20% de performance se bater IPCA mais a média do IMAB. Então aqui eu vou ler em forma de resumo, né, o que o fundo realizou recentemente. Então o fundo encerrou em maio com a totalidade do seu patrimônio alocado em 142 ativos distintos, 1 bilhão 508 milhões investidos aí. O fundo possuía 68 milhões de compromissada reserva, a um custo do CDI mais 0,74. Isso aqui é uma espécie de alavancagem aqui. Então o fundo distribuiu 9 centavos, ele continua distribuindo, depois do relatório ele teve mais uma distribuição. Em relação às alocações, o que o fundo fez? Aqui ele adquiriu 65 milhões em ativos e vendeu 71. Então a venda líquida de 6,3 milhões. Ainda em linha com o processo de reequilíbrio da carteira, o fundo vendeu um total de 5,9 milhões em posições integrantes da carteira valor. Então eles estão tentando reequilibrar a carteira, eles estão tentando vender bastante fundos imobiliários aí do seu portfólio. Então, ó, na carteira de CRIs, eles venderam 63 milhões, na verdade eles compraram 63 milhões e venderam 63 milhões. Então eles venderam numa ponta e compraram na outra. E eles trocaram o IPCA por CDI. Então na visão da gestora, né, antes havia até perspectiva que a Selic ia cair e tal, mas ultimamente o pessoal já está achando que talvez ela se mantenha de lado, pelo menos até que ocorra a troca aí do pessoal do Banco Central. Com a troca desse pessoal, pode ser que o governo, na canetada, né, baixe a Selic na marra, mas pelo menos até o final do ano aí, acredita, sim, a gestão acredita que essa Selic deva se manter. Então, ó, eles fizeram um movimento, venderam. Então, das vendas aqui, entretanto, aproximadamente, do volume de compras, 88% eles compraram CDI. E aproximadamente 69% das vendas, eles venderam IPCA. Então, eles fizeram a troca aí. O fundo encerrou com 400 mil cotistas, a gente viu que hoje já tem 401 mil, né? E o volume médio de negociação diária no mês ficou de 3,7 milhões. Já em junho, né? O fundo fez um investimento adicional de 4 milhões em 3 diferentes CRIs, sendo que 2 já existentes na carteira. Continuando no relatório, aqui a gente vê a carteira do fundo, né, o portfólio. Eu já mostrei em vídeos anteriores, não se iluda olhando apenas para isso aqui. Ó. Vegri mezanino. Então ele comprou um ativo da própria casa, esse aqui deve ter sido um dos ativos que chatearam o pessoal ficou ofendidinho, né, porque ele comprou um ativo da própria casa. 3,2% do portfólio é uma taxa de CDI mais 3, mas toda vez que você for olhar os devedores do fundo, veja nesse sentido assim, eu já ensinei a fazer aquele Ctrl F e tal, né? Então aqui, ó, Cash Me, aí você vai e procura outros Cash Me. Aqui nessa página não tem outros Cash Me. Por exemplo, Tecnisa, a gente vai procurar outros Tecnisas, tá vendo? Tem outros Tecnisas aqui, ó, outro Tecnisa. Então se a gente for ver aqui, ó, 2,65, mais 2, mais 1. Então, poxa, Tecnisa já não é só 2%. Já passa a ser aqui algo na casa de quase 5%, né? 6%. Então, cuidado para você não olhar apenas para esse PL aqui, sim procurar duplicadores, né? Outros que ele tem duplicidade. Então, veja com calma, procure com calma, porque essa aqui não é toda a exposição. Esse é um defeito desse relatório gerencial. Na minha humilde opinião, a gestão deveria trazer quais são as suas posições que ele tem com maior exposição. Seria uma forma de transparência, né? Mas enfim, aqui a gente vê todos os devedores do fundo. De certa forma, ainda assim, ele tem sim pulverização, tá? Mas só não se iluda achando que a maior exposição do fundo é 3%. Total de CRIs no seu portfólio, 60%. Mas note, ó, esse fundo investe em FIDICs, 1,54% em FIDICs, quase nada, né? Ele investe em fundos imobiliários. Então, tá vendo? Ó, valora a renda imobiliária, Vegri, ele também investiu no próprio fundo imobiliário, ó, quase 4%. Ele tem alguns fundos estranhos, né? Ele tem esse planta retrofit, aquisição de unidades de FII, ó.
Mas continuando, ele também tem outros ativos da própria casa. Então ele investiu no FII Infra. Então ele tem ali mais 2,14% no FII Infra da própria casa. Enfim, aqui estão todas as posições que ele possui, sendo que parte dessas posições ele herdou porque ele fez uma incorporação de outros ativos que a Valora acabou comprando, né? Então tá aqui, ó, 35, quase 36% em FIIs. Era uma posição até maior, né? E aos poucos ele está se desfazendo das posições. O fundo tem hoje uma posição irrisória, quase nada em ações, 0,34%. E em SPS, isso aqui é algo que, se der certo, é algo altamente lucrativo. Porque SPS é uma sociedade de propósito específico. Então aqui, ó, são SPS do segmento residencial. Provavelmente o fundo entra em sociedade para desenvolver esse segmento aí, ó. Hoje é só 4% do PL, mas isso aqui traz alta rentabilidade. Então, se isso der certo, quando vende as unidades, o fundo recebe ali com lucro o valor que ele investiu. Então, o total investido em SPS são 4%, e você vê que o fundo tem mais de 100% ali, porque, como ele disse anteriormente, ele tem alavancagem, né? Aqui abaixo a gente vê os indexadores do fundo. Atualmente, no portfólio do fundo, 62% da carteira está em média IPCA mais 9 e 37% da carteira está em média CDI mais 4. Aqui ele traz uma espécie de tabela de sensibilidade. Na data do relatório, o fundo estava 9,16, né? A cota mercado. Atualmente está nessa faixa, entre 8,90 e 8,80, mais próximo aqui de 8,90. Então hoje, frente ao cota patrimonial, que é 9,06, mas na minha opinião até maior que isso, né? É um deságio de 2,84%. Isso dá, em média, IPCA mais 9,52. Note que a carteira é IPCA mais 9, mas daria IPCA mais 9,52. Para quem comprar esse fundo lá mais caro, ó, uma média de 9,30, ainda assim ele teria uma média de IPCA mais 9, né? 9,11. Ainda superior ao que foi contratado, né? Enfim, aqui a gente vê que quanto mais barato você comprar, você vai ter um retorno maior frente àquela cota, né? Isso a gente consegue ver nominalmente, ó. Note, hoje o fundo está entregando 9 centavos, né? Então você pega esses 9 centavos aqui, ó, multiplica por 100 e divide pelo valor da cota. Então quem compra essa cota aqui, vamos supor que a cota estivesse a 9,50. A pessoa estaria recebendo um dividend yield, ó, de 0,94. Agora, quem compra esse fundo igual conseguiu comprar 8,65, tá? Então, ó, 9 dividido por 8,65. Então o que você observa? Vamos por 8,50, sei lá. 8,50. Quando as cotas despencaram, é como se tivesse um yield de 1,05. Então, quanto mais barato você conseguir pagar no portfólio, né, no ativo, teoricamente você tem um retorno maior. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta aí. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem cotas dele no seu portfólio? Você teria cotas dele no seu portfólio? Você fica assustado quando você compra um fundo e a cota cai? Você é imediatista? Você só gosta de ver as cotas para cima? Ou você acha que quando um ativo cai, se não for por perca de fundamentos, é uma oportunidade? Então quando cai, você compra mais ou você vende? Eu fico rindo assim porque lá no grupo do Telegram a gente fica vendo pessoas que às vezes não estão alinhadas com a nossa tese, com a nossa forma, que é o que eu tento ensinar, que é o que eu tento mostrar, pelo menos a maneira como eu sigo, tá? Eu não sou imediatista, eu não invisto pelo dividendo de agora, eu invisto pelo dividendo futuro. Então, para mim, quando um ativo cai, para mim é oportunidade. Lógico que tem que tomar cuidado, porque quando cai igual caiu o HCTR, Versalhes e tal, ali, de certa maneira, ocorreu meio que quebra de fundamentos, né? Agora, quando você vê ativos que estão caindo por questões mercadológicas, nem sempre, enfim, tem que se estudar um pouco melhor. O que é sempre o exemplo que eu dou? Imagina que você tenha R$100 e você poderia comprar 10 cotas a R$10, tudo bem? E essas cotas te pagam ali 10 centavos. Então, se você investisse R$100 com 10 cotas a R$10, pagaria 10 centavos, 10 cotas, você receberia R$1. Agora imagina que essas cotas caiam para R$9. Você, ao invés de comprar 10, você vai comprar 11 com os mesmos R$100. E ao invés de você receber agora
R$1, como você tem 11 cotas, você vai receber R$1,10. Nesse exemplo que eu estou falando é quase nada. Mas agora imagina isso na sua vida inteira, você acumulando recursos, acumulando, e sempre comprando coisas mais baratas do que você, sabe? Lógico que tem épocas que o mercado vai estar em alta. Chegou, tá, lá no final de 2019, tudo caro, ações, fundos imobiliários, era muito difícil você investir. Era difícil você achar algo que fosse minimamente aceitável se investir. Então, nesses momentos aí, você estava comprando coisas caras, mas nesse momento agora você está comprando coisas com desconto. Eu fico vendo gente vendendo porque o ativo caiu, vendendo porque diminuiu o dividendo. Poxa, estude o ativo direitinho e entenda se a queda de dividendo é porque realmente aconteceu algum problema ou se são questões, poxa, o IPCA vinha disparado e o IPCA teoricamente caiu muito. Ativos indexados ao IPCA vão pagar menos, poxa. Eu acho, né? Não tem como a gente saber o que vai acontecer, só achismo. Mas eu acho que vai haver uma certa disparada da inflação. Se isso ocorrer, ativos indexados a IPCA vão começar a pagar mais. Então, em breve, se ocorrer a disparada da inflação, vários fundos imobiliários de papel devem começar a pagar mais. Aí o que vai acontecer? Você vai ver uma disparada das pessoas correndo atrás. Só que as pessoas, ao invés de entrar agora, porque são descontados, e aproveitar esse ciclo, né? Eles entram no contraciclo. Eles entraram caro, porque um ativo pagava muito, venderam lá embaixo, ó. Eles fazem um ciclo da pobreza, né? Compram caro, vende quando o ativo está descontado. Sendo que talvez não era para ter entrado aqui, era para ter entrado agora. E aí, quando esse ativo se valorizar, para quem gosta de girar, aí vai e vende o ativo quando ele tiver com essa apreciação, né? Mas enfim, quem sou eu, né? Diz aí se você tem um ativo, se você entende, se você gosta, se você vendeu, se você acha que a gestora é ruim, se eles fizeram um mau trabalho, comenta, seu comentário é muito importante. Nós temos um canal secundário, o canal Notícias. Eu pretendo gravar em breve, tá? Um vídeo sobre a subscrição abaixo do valor patrimonial lá do HGRU. Quero fazer um vídeo completo sobre ele. Então se inscreva no nosso canal Notícias. A gente quer chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Dos primeiros 50 nós já chegamos e agora a gente quer chegar a 100. Então, ó, 50, 100, depois 200, 500. Então, vá no canal e se inscreva e nos ajude. Todos os nossos canais são presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reforçar o recadinho do início do vídeo. Se você estiver precisando de ajuda para uma estruturação de carteira, uma mentoria, consultoria, manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial, né? Então em maio, o fundo teve uma receita total de 19 milhões e teve de despesas totais aqui 2,5 milhões. E no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo teve de despesas 21 milhões. Como o fundo não faz um destrinchamento dessas despesas, nem tudo vai para o bolso da gestão, mas a maioria vai. A gente vai calcular aqui o que esses 21 milhões de despesas representaram frente ao total de 164 milhões que o fundo receitou. Então vamos calcular aqui, ó, 21 milhões 430. Isso aqui, ó, vezes 100, dividido pelo total receitado lá, ó, de 164 milhões 564. Então, o que a gente consegue observar? As taxas do fundo estão ali na casa de 13%, o que é uma taxa careira, né? Esse fundo não tinha uma taxa tão cara, né? Mas ainda está no limite do aceitável. E por que eu falei que o fundo, na minha opinião, consegue manter os 9 centavos ou até aumentar para 10? Porque, finalmente, ó, a reserva que o fundo começou a fazer, ó, começou a saltar de 164 mil, 1 milhão, 2 milhões. Então hoje ele já tem mais ou menos 1 centavo de reserva ali, caso ele queira distribuir. Aqui a gente vê o portfólio do fundo atual. Então ele tem hoje 59% em CRIs, 35% em FIIs, 3,9% em SPS, FDICs é irrisório ali e mais 0,3% em ação. Em relação aos indexadores, 41% do portfólio tem IPCA com variação positiva, 1,9% IPCA com compensação, quase 20% IPCA, e agora o percentual de CDI do fundo vem aumentando. Esse é um fundo que praticamente era indexado só IPCA, e com o passar do tempo ele está aumentando a sua exposição aí a CDI. Aqui ele mostra um pouco da tese do fundo, né? Hoje, 67% do fundo é carteira renda e 32% é valor. Então essa renda, geralmente, ele segura, ele não pretende vender, e nessa valor, em algum momento, eles pretendem fazer ganho de capital. Então, dessa carteira hoje, 59% são CRIs,
7,7 FIIs e 0,8 FDICs, ou seja, todos os CRIs aqui ele pretende segurar, ele não pretende ficar girando não. Da carteira lá de giro, né, de que é valor, 0,3 ações, ou seja, tudo. Ele ainda quer vender 27% dos FIIs, ó. Então ele quer desovar bastante FIIs. Os FDICs tem uma parte que ele quer vender e todas as SPEs em algum momento ele pretende se desfazer. Aqui a gente vê a variação do patrimônio, né? Teve uma queda saindo de 9,35 lá em dezembro para atualmente na casa de 9,16. Mais abaixo aqui, ele mostra as movimentações de compra e venda, né? Então o que ele comprou? Comprou esse CRI indexado a CDI. E aí ele vendeu um CRI indexado a CDI aqui também, ó. Mas a maioria das vendas foram a IPCA. Muitas das vendas aqui, ó, IPCA. Então, a maior parte das vendas ele vendeu o CRIs IPCA e comprou CDI. O que ele vendeu de fundos imobiliários, ó? Ele vendeu o CPTS, vendeu o BPML, comprou um fundo aqui que ele não diz qual foi, ó. Ele também fez venda de ativos aqui que ele não discrimina quais são. E SPS, ele só aumentou a posição nas SPS. Aqui ele mostra a rentabilidade do fundo frente às cotas, né? E mais abaixo a gente entra na parte que eu considero ser a mais importante, mas que eu acho que as pessoas talvez não deem tanta atenção. Então vamos lá, CRI AL Cambuí. O que é esse CRI? Ele tem um cupom, ele é IPCA mais 8. Isso aqui é uma operação com a CETI, é uma incorporadora paulista com foco na incorporação de projetos residenciais, escritórios, hotéis. Ele tem 40 anos de mercado. Essa operação possui como garantia alienação fiduciária de terreno. Toda vez que você for olhar uma garantia, para mim, alienação fiduciária de imóvel é algo muito sólido, tá? Esse outro CRI, vamos direto para as garantias. O que foi dado como garantia? Foi dado alienação fiduciária de cotas da SPE, alienação fiduciária do terreno e benfeitorias, cessão fiduciária de recebíveis. Então também tem garantia sólida, na minha humilde opinião. Eu sugiro que você faça isso com todos os devedores do fundo aí, para você ver se, na sua opinião, as garantias são sólidas ou não. Afinal de contas, é você que está colocando seu dinheiro a risco, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Muito, muito obrigado. Gostaria de reforçar, quem quiser ajudar, vá lá no canal Monotícias e se inscreva para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I get